vontade de Deus. Ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele ia numa reta. Jesus disse: não, muda o rumo, muda o foco, coloca ele no eixo certo, no rumo certo. E aí nós pensamos: agora estou fazendo a vontade de Deus, vai tudo dar, vai ser tudo mil maravilhas. Não é bem assim. Então foi um homem que enfrentou perseguições, foi um homem que enfrentou lutas, foi um homem que passou aflições, sofreu como ninguém que está aqui já sofreu. Mas ainda assim você vê a história desse homem. Ele diz: completei, com lutas, com sofrimento, com adversidade, com perseguição, eu não desisti, eu fui até o final. Me perdoe eu lhe dizer, você não tem razões para parar. Seja profeta, diga: você não tem razões para parar. Diga isso: você não tem razões. Não, as suas justificativas são pequenas e baratas. Paulo, no final da sua vida, sabe qual foi o último escrito de Paulo? Qual foi o último? O último escrito de Paulo foi 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele disse: combati, completei e guardei a fé. Sabe, Paulo não era brasileiro, mas ele não desistia nunca. E por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em olhar para trás e voltar a desistir? Não tem como você e eu vivermos o melhor de Deus se nós pararmos pelo caminho. Eu tenho o seguinte princípio para a minha vida. Escuta isso, o seguinte princípio para a minha vida: eu sempre vou viver ainda o melhor de Deus. Sempre viverei o melhor de Deus. O que Deus tem para mim é muito melhor do que eu já vivi até hoje. Então seja perseverante. Tem alguém me ouvindo aqui? Não desista. Não pare. Sabe qual a diferença dos homens de sucesso no mundo? Escuta isso. Para as pessoas fracassadas, 95% das pessoas, escuta isso, 95% das pessoas bem-sucedidas no mundo, em qualquer que sejam as suas áreas, são pessoas que têm o mesmo QI dos fracassados, o mesmo. São pessoas iguaizinhas. O fracassado e o vencedor são iguais em tudo. Qual a diferença? É que um é perseverante, não desiste. Eu estou dizendo para você que está passando por uma luta que agora falta um passo para Deus te dar vitória, porque para com isso, rapaz. Mais um passo, Deus te dá vitória, porque você vai parar. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, e diga para o vizinho: falta pouco. Não pare não, falta pouco. Falta muito pouco. Falta pouquinho. Por que você quer parar? Falta pouco. Eu já consigo ouvir os passos do mestre em tua direção. Eu já consigo sentir o cheiro da bênção chegando. Eu já consigo contemplar a tua história sendo mudada, porque você está... Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui. As pessoas bem-sucedidas, todas elas conseguiam viver com paixão aquilo que fazia. Se você for uma pessoa que não consiga viver a vida com intensidade, precisa rever os seus conceitos. Se aquilo que chega à tua mão você não faz com intensidade, com afinco, com graça, com perseverança, com dedicação, está fadado ao fracasso. Irmão, saiba você, ninguém que está aqui, ninguém, absolutamente ninguém, nasceu sem propósitos. Não pense você que Deus nos salvou e nos levou logo para o céu porque Ele está demorando, porque Ele é moroso. Não, isso não, é porque Ele tem um plano para a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele escolheu você, não é o vizinho do lado não, é você que Ele quer usar. Sabe, tem coisas que Deus disse é você e não abra mão.
Vemos na Bíblia homens dizendo: escolhe outro. Mas eu sou gago, eu sou pequeno, eu sou uma criança, eu não invente, eu sou gordo, eu sou feio, meu cabelo é ruim. Não vai convencer Deus a mudar de ideia para o que Ele tem para você. Levanta a sua mão e dá um grito de glória para Deus. Não vai. Ele tem uma missão para você, e essa missão tem um nome. É o seu nome que está escrito no endereço. Eu preciso ser determinado. Eu preciso viver com intensidade. Aleluias. Nos versículos seguintes, Paulo faz um resumo. Ele diz, olha o que ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Eu vou resumir aqui em 3 pontos. Paulo, tudo isso que ele falou: avaliação, eliminação e determinação. Ele falou nesses versículos. E nos outros versículos ele vai fazer um resumo. Para ser bem sucedido, escuta aqui, meu irmão, para nós vivermos e desfrutarmos de Deus, uma vida bem sucedida de Deus, nós precisamos alcançar a maturidade. Pastor, e como é que eu arranjo, como é que eu consigo a maturidade? Vivendo isso que eu acabei de te ensinar. Quando eu faço a avaliação da minha vida, quando eu elimino aquilo que tem que ser eliminado, quando eu me concentro no foco, quando eu sou determinado a fazer, eu estou sendo trabalhado para ser um homem maduro e uma mulher madura. Eu deixo de ser menino no que se diz respeito aos valores, aos princípios. Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam ser maduros, vocês precisam crescer, vocês precisam desenvolver. Maturidade é isso, é crescer, é se desenvolver, é avançar. Depois ele disse: vocês precisam alcançar a maturidade. Vocês precisam ser pessoas ensináveis. Abro parênteses, olha para mim. Se eu falo alguma coisa que você ainda não tem entendimento, se eu falo alguma coisa que você não concorda, se eu falo alguma coisa que você ainda não conhece, não se preocupe, Deus, Ele vai te esclarecer. O homem, para ser bem sucedido, ele tem que estar sempre pronto a aprender. Quando o homem acha que sabe tudo, o próximo passo é a queda. Ninguém sabe tudo. Então nós temos que ter olha para mim, essa disposição de sempre aprender. Seja ensinável. Deixa Deus ensinar a sua vida. Permita-se ser ensinado pelo mestre. Seja uma pessoa de aprendizado. Saiba parar, sentar, ouvir alguém te dar conselhos. Saiba ouvir. Ele disse: olha, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver estas coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, se alguma coisa que Paulo estava ensinando, essas pessoas pensavam diferente, não concordavam, Paulo disse: Deus vai te esclarecer. Agora deixa eu dizer uma coisa: Deus só esclarece quem quer ser esclarecido. Porque se eu e você nos travarmos, nos fecharmos a um pensamento mesquinho, medíocre, nunca aprenderemos nada. Se nós nos fecharmos na nossa religiosidade, se nós nos fecharmos nos nossos pontos de vistas, nunca aprenderemos. Ele diz mais: se vocês pensam de alguma forma diferente do que eu estou lhe dizendo, também isso Deus vai te esclarecer. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Olha para cá. Todo homem de sucesso, toda mulher de sucesso tem pés no chão. Pés no chão, equilíbrio na vida, uma vida de bom senso, uma vida que sabe avaliar e dizer: pé no chão.
Sabe por quê? Deus não vai exigir nada além do que você seja capaz de fazer. Deus não vai te dar uma responsabilidade maior daquilo que você pode corresponder. Por isso ele diz: vivamos com aquilo que já alcançamos. Pé no chão. Saiba viver cada etapa da vida. É isso que Paulo está dizendo. Não coloque o carro na frente do boi. Viva hoje com aquilo que está em tuas mãos hoje, com aquilo que você já aprendeu hoje. Estando fazendo assim, você vai aprender o que Deus tem para você amanhã, e assim sucessivamente. Tem alguém me entendendo? Por isso que você não pode desistir. Por isso que ele disse, aí o versículo 17 foi o que nós lemos: vocês fiquem unidos com o modelo que eu estou passando para vocês. Fiquem unidos com o padrão que eu acabei de ensinar para vocês. Aleluias. Aí alguém pode estar aqui, porque nós temos pessoas tão espirituais no nosso meio que é quase anjo. Quase. Aí alguém pode fazer uma avaliação, e não é pecado por isso, e dizer assim: mas essa mensagem do